Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 8 de março de 2025, 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e tivemos de ontem para hoje mais um grande bombardeio feito em conjunto pela Rússia e pelos Estados Unidos, visando principalmente a cidade de Odessa e essa cidadezinha aqui de Dobropilia. Essa cidadezinha aqui, próxima de Pokrovsk, foi muito atacada pelos mísseis russos, e também Odessa. Uma tragédia muito grande, mais um ataque covarde que visou principalmente estruturas civis. Na linha de frente continuam os avanços ucranianos, tá impressionante em Pokrovsk. Os ucranianos avançaram mais um pouco também em Toretsk e Chasiv Yar. A mesma situação por aqui, os ucranianos avançando já contra as defesas russas, que aparentemente estão esgotadas. E o principal motivo que os russos dão para isso é o fato de que a barreira de drones ucraniana está funcionando muito bem. Os drones, que são a grande arma dessa guerra, não é o HIMARS, não é o Patriot, não é nenhuma dessas armas mais convencionais, são os drones que estão fazendo a diferença no final das contas, né? Bom, do ponto de vista diplomático, ontem o Trump falou besteira. Olha que coisa, né? Mais besteira falada pelo Trump, já tá virando rotina isso, é igual esperar o Lula. É só o Lula abrir a boca que ele fala besteira. Então o Trump também tá nessa mesma toada de abrir a boca e falar besteira. Mas aí começam a surgir algumas dúvidas, né? Como é que a gente muda essa situação do Trump, né? Será que não tem solução isso? Será que o Trump é mesmo um agente russo e não tem alternativa? A gente vai falar aqui sobre algumas vozes que têm se levantado sobre como que a gente resolve esse problema do apoio americano, né? O Trump chegou a falar em mover tropas da Alemanha para a Hungria. Botar tropas americanas aqui na Hungria para apoiar o Orbán, é isso? Apoiar a Rússia? Olha que coisa absurda, né? Mas eu acho que a situação tem uma salvação, e a salvação é muito mais simples do que pode parecer, tá? Eu acho, como eu já falei em outras vezes aqui, que é uma questão de tempo. O Trump vai perceber que não tem alternativa que não seja ajudar a Ucrânia. O Biden também levou 3 meses para perceber isso. Eu imagino que vai levar uns 3 meses para o Trump perceber isso também. Bom, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Sagat Bordiev, pelas Barbas da Mona Lisa e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, de ontem para hoje tivemos mais 3 mísseis, 2 Iskander e 2 Iskander-M e um Iskander-K. O Iskander-K foi derrubado pelos ucranianos, os Iskander-M não foram derrubados, infelizmente, e tivemos também uma série de drones Shahid, aqui 145 drones Shahid. O ponto mais afetado foi exatamente Odessa, então aqui você tem uma moradora lá de Odessa reclamando que a noite toda está ouvindo barulhos de ataques e coisas explodindo e coisa e tal, e eu sei o que é isso. Eu estava em Odessa em novembro do ano passado, quando teve também um grande ataque em Odessa, e é realmente uma coisa assustadora, explosão o tempo todo, coisas explodindo e coisa e tal, um absurdo completo. Odessa é uma cidade linda, vocês não fazem ideia, lindíssima cidade, um lugar muito bacana, assim, perto do Mar Negro ali. Enfim, é muito triste esse tipo de coisa, né? Os russos estão aproveitando que os Estados Unidos, agora que o Trump agora assumiu que é Rousseff mesmo, assumiu que está do lado deles, e estão fazendo ataques lá em Odessa, né? Aqui é uma visão, eu acredito que isso aqui seja o porto de Odessa, justamente pegando fogo aqui, e devido a esse ataque russo contra a cidade. Lembrando que Odessa é uma cidade importante para a Ucrânia do ponto de vista comercial, porque é o principal porto ucraniano no Mar Negro, né? Então toda a exportação de grãos da Ucrânia passa, ou uma boa parte da exportação de grãos da Ucrânia passa pelo porto de Odessa, e isso se torna um problema, né? Mas não foi só isso não, também teve em Dobropilia, é uma cidade a 25 quilômetros de Pokrovsk, 12 civis ucranianos foram mortos, a Rússia lançou 2 mísseis balísticos, são esses 2 KN-23 aqui, ou Iskander-M, com munição fragmentante contra uma área residencial em Dobropilia, a 25 km de Pokrovsk, né? Atingiram a área residencial, mataram 12 civis ucranianos, um absurdo isso.
Olha só, a julgar pela posição de Dobropilha aqui no mapa, 25 quilômetros de Pokrovsk, eu não descarto a possibilidade de que os russos acreditam que a ofensiva ucraniana vai vir aqui por Pokrovsk e está sendo armada justamente nessa região aqui, tá? Existe essa possibilidade. De novo, a munição dos russos é muito mais imprecisa, é muito mais falha que a munição ocidental usada pelos ucranianos. Então, eles costumam lançar uma grande quantidade de mísseis para atingir uma área grande, para tentar pegar as tropas ucranianas aqui. Então, pode ter sido isso que aconteceu. Acabaram atingindo uma área residencial, né? Mas isso dá uma dica daquilo que eu falo para vocês. Os ucranianos estão preparando uma ofensiva aqui. É muito provável que isso já seja um indicador do medo dos russos de um avanço ucraniano aqui. Os ucranianos avançaram mais aqui em Pokrovsk, tá? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Em Odessa não faz sentido. Odessa foi só ataque contra civil mesmo. A menos que também esteja falando de desembarque anfíbio na Crimeia, né? Mas eu não acredito nisso. Eu acho que vai ser provavelmente alguma coisa por aqui mesmo, o avanço ucraniano nessa região, né? Pois bem, inclusive com esse ataque aqui em Dobropilha, algumas pessoas estão levantando aqui ó, um padrão suspeito, né, que tenha alarmado os militares ucranianos, né? A impressão que tem é que, na verdade, os americanos estão compartilhando imagens de informação com os russos. Ou seja, os ucranianos agora não apenas não têm mais acesso à informação americana, como eles têm a suspeita de que os americanos compartilharam informações com os russos, e daí os russos fazerem um ataque nessa cidade aqui com medo da ofensiva ucraniana ali na região, né? Aqui, ó, militares ucranianos acreditam que os mísseis de longo alcance russos estão sendo direcionados usando imagens de satélite providenciadas pelos Estados Unidos. Lembra da Maxar? A gente falou sobre a Maxar, né? Aliás, um absurdo aquilo. O pessoal, quem pagava a Maxar era a Ucrânia. A Ucrânia comprou uma assinatura da Maxar para ter acesso. Essas assinaturas não são baratas, não, tá? Ela comprou essa assinatura da Maxar para ter acesso às imagens de satélite, né? E os Estados Unidos mandou bloquear, e aí cai por terra também aquela lorota que as russetes falam por aí, que não, mas os Estados Unidos não tem que ficar financiando a Ucrânia, que o pagador de imposto ucraniano, americano não tem que financiar a Ucrânia, que não sei o que é lá. O que é um erro, porque como eu já falei para vocês, sim, o Memorando de Budapeste exige isso, né? O Memorando de Budapeste foi assinado com esse espírito dos Estados Unidos, da Inglaterra e de outros países da Europa ajudarem a Ucrânia. Por isso a Ucrânia abriu mão do seu arsenal nuclear. Se não fosse esse sentido do Memorando de Budapeste, para que o Memorando de Budapeste? Qual seria a lógica dessa? A Ucrânia abrir mão das armas nucleares a troco de quê, no final das contas, né? Enfim, no final, o ponto aqui é esse, né? Isso não custa nada para os Estados Unidos. É a Ucrânia pagando um serviço de uma empresa privada. Em momento algum tem dinheiro de contribuinte americano nessa história. E, no entanto, o pessoal cortou do mesmo jeito, né? Ou seja, está mais do que claro que o Trump está apavorado com a possibilidade do amigo dele, do camarada dele, o Putin, perder essa guerra, e está perdendo, né? E com isso ele quer forçar a Ucrânia a assinar um acordo de paz ruim através da violência, usando a violência, deixando o Putin atingir a Ucrânia, né? Enfim, mas aqui é um passo a mais, ou seja, não apenas os americanos teriam proibido a Ucrânia de acessar essas imagens de satélite, como teriam dado essas imagens de satélite para os russos, tá? Então isso daqui é uma coisa que realmente é assustadora, mas é bom notar que parece que o SBU, que é a Polícia Federal lá da Ucrânia, expôs um informante do FSB dentro da Agência Espacial Ucraniana, o Leonid Kastorky. Ele teria vazado imagens secretas de satélite para a Rússia. Então, na verdade, essa suspeita que o pessoal estava colocando aqui nos americanos, ela foi removida. Foi, de fato, um espião do FSB na Ucrânia que já foi identificado. Pegaram aqui as imagens dele, ele mostrando aqui, ele mandando informações com WhatsApp lá para os russos. O cara já foi preso, já foi identificado e já está sendo processado por traição, que é um crime bastante sério num país em guerra, vocês sabem disso, né? Então, essa suspeita não corresponde. De fato, os Estados Unidos estão prejudicando a Ucrânia ao bloquear o acesso a imagens de satélite, mas não foram os americanos que forneceram essas imagens de satélite para os russos. Agora, de qualquer forma, tudo isso aponta para o fato de que há, de fato, uma movimentação de tropas ucranianas aqui nessa região em direção a Pokrovsk. Eu tenho certeza que vai causar um estrago aí nas tropas russas muito em breve, né? Bom,
Os ucranianos também fizeram ataques na região de Briansk contra uma fábrica russa que produz rações para o exército russo, né? Então a gente está falando de Briansk, essa região aqui. Aqui é uma fábrica russa que produz rações para o exército. Rações para o exército é uma espécie de comida de galinha que eles dão para os combatentes lá, mas né, quando você está em missão, que você não tem outra coisa para comer, aquilo ali pelo menos te dá as calorias necessárias ali para você continuar sobrevivendo. Então esse foi o alvo dos drones ucranianos ali em Briansk, né, dessa noite de ontem para hoje. Uma outra boa notícia que a gente tem é que justamente os russos tentaram fazer um grande ataque ali em Pokrovsk, né? Aqui, ó, o Estado-Maior russo decidiu fazer um grande ataque mecanizado para tentar testar o quão enfraquecidas estariam as forças ucranianas na linha de frente, né? Lembra, é lógico que os americanos pararam de fornecer equipamentos para a Ucrânia, mas a Ucrânia deve ter equipamentos pelos próximos 6 meses, né? Ou seja, não vai ser uma coisa que acabe imediatamente. Mas como eu já expliquei para vocês, o fator moral das tropas, isso faz uma diferença grande, né? Os soldados ucranianos na linha de frente estão sabendo que está tendo essa briga toda, que os Estados Unidos pararam de ajudar e coisa e tal. Isso, evidentemente, piora o moral das tropas. Não tem o que dizer nisso daí, né? E daí os russos tentaram fazer um teste. Pô, vamos testar, vamos ver como é que tá a coisa, né? Quem sabe, né, os ucranianos já estão todos desesperados e acabam ficando sem ação e coisa e tal. Lançaram um ataque nas primeiras horas da manhã para tentar maximizar o efeito dessa vantagem de inteligência americana, porque agora essa vantagem de inteligência russa, porque agora os russos sabem das coisas, os ucranianos não sabem mais, não tem mais a inteligência americana. Isso envolveu cerca de 25 veículos blindados, fazendo isso uma das maiores avanços blindados nos últimos meses, né? E as forças ucranianas confortavelmente mantiveram suas posições. Não teve efeito nenhum, o ataque foi repelido sem nenhum problema, o que mostra aquilo que eu falei para vocês. É lógico que sim, tem um impacto moral na moral da tropa, esse tipo de problema diplomático que está acontecendo. Isso é uma coisa que é relativamente... é um dos problemas da informação descentralizada e distribuída, né? Não é só coisa positiva que você tira disso. O fato é que o soldado na linha de frente fica sabendo de tudo no final das contas, então isso pode dar um baque moral neles, que não aconteceria se fosse no passado isso, mas o fato é que não resolveu o problema não. Ao contrário, o que a gente está vendo é uma união muito grande da Ucrânia nisso daí, né? Tá aqui a imagem do grande ataque russo, você pode ver aqui vários veículos russos aqui avançando, soldados a pé também aqui no redor dele, e os ucranianos respondendo e destruindo vários tanques. Tudo sempre com drone, a maior parte com drone. É lógico, ainda tem alguma coisa de artilharia tradicional e coisa e tal, mas a maior parte com drones. O ataque foi repelido, os russos não conseguiram avançar nada. Excelente notícia, né? E ontem ainda, dia 7 de março, né, os russos estavam chorando aqui no Telegram, falando sobre a situação em Shevchenko, né? Brevemente, na área do vilarejo de Shevchenko está um inferno, no sentido literal e figurativo, né? Nós estamos agora tentando ir lá e não fomos capazes de chegar ali por 4 dias, né? O que é Shevchenko? Shevchenko é esse vilarejo aqui, ó, perto de Pokrovsk. Pokrovsk está aqui, Shevchenko é essa cidade aqui, ó. É uma base russa importante, então já fazem 4 dias que os russos não conseguem chegar aqui em Shevchenko. Para você ver como é que os ucranianos estão avançando aqui, né? A gente sabe que já tomaram Pichani, já tomaram outras cidades por aqui também, Upsenivka também já foi tomada pelos ucranianos, e tudo indica que Shevchenko também já está perto de cair aqui nessa região, né? A gente está vendo esse ataque ucraniano só crescendo aqui na região de Pokrovsk, justamente na região em que as linhas de logística russas ficaram esticadas. Eu fico me perguntando se toda essa estratégia do Syrskyi, com relação a quando os russos tomaram a Avdiivka, e daí eles foram avançando, tomaram a Cheretny aqui em algum ponto, aqui o Cheretny aqui, depois vieram para cá, tomaram Kurakhove, Selidov, coisa e tal. Eu fico me perguntando se isso daqui não foi uma estratégia do Syrskyi para justamente garantir que os russos não estão entrincheirados, né? Porque durante muito tempo os ucranianos não conseguiam avançar aqui em Avdiivka porque havia um entrincheiramento muito grande aqui nessa região de Donetsk. Essa linha vermelha que vocês veem aqui é justamente a linha do armistício de Minsk, né? Do Acordo de Minsk de 2014.
Então, ou seja, os ucranianos não conseguiam avançar aqui por conta disso, estava tudo muito entrincheirado aqui. No que deixaram os russos tomar isso daqui e avançar até aqui, agora você tem uma situação em que a logística russa toda improvisada, toda feita para, né, para favorecer esse avanço, pode ser que seja muito mais fácil de avançar sobre isso daqui. Essa ofensiva ucraniana aqui em Pokrovsk pode ser alguma coisa bastante séria no final das contas, pode ser bastante significativa no final das contas, indo até Donetsk. Será? Será que tem capacidade de fazer isso? Vamos ver, né? Vamos descobrir nos próximos dias aí o que acontece, né? Os russos estão apavorados, né? Aqui, também em Toretsk, Zabalka, os ucranianos também estão já em Zabalka. Então a gente está falando aqui um pouco mais ao norte aqui. Aqui a cidade de Toretsk, a gente falou para vocês já que essa parte toda aqui que aparece nesse mapa já foi retomada pelos ucranianos, e agora Zabalka é essa região aqui, ó. A gente tem a imagem aqui de que esse ponto aqui já tem tropas ucranianas aqui, ó. Então aqui é Zabalka. Repara como é que Toretsk já foi praticamente toda liberada aqui nas imagens. É que esse mapa aqui é um mapa meio pessimista mesmo, tá? Ele bota as coisas do pior caso mesmo. Mas essa área toda de Toretsk aqui já foi liberada pelos ucranianos e agora já tem tropas ucranianas aqui em Zabalka. Ou seja, os ucranianos estão avançando bastante por aqui também, nessa região, né? Que está a geolocalização que o pessoal fez aqui, com a identificação dos prédios e botando as tropas ucranianas bem aqui no norte de Zabalka, ou seja, já avançaram mais um tanto por aqui, né? Bom, também a gente tem informação sobre Chassivyar. Chassivyar é mais para cá um pouquinho, essa região aqui, ó. Chassivyar está aqui. Os russos têm avançado aqui devagarzinho nessa região, com muito custo, né, avançando em direção a Konstantinivka, não tem conseguido mais avançar, tal como no resto aqui da linha de frente, e a gente tem aqui a versão dos russos dessa história, né? A semana passou sem muita mudança. A principal razão para isso é a falta de sucesso devido ao domínio do inimigo no céu, ou seja, o inimigo, no caso aqui, os ucranianos, né? Os drones deles estão voando 24/7 e qualquer movimento nosso é imediatamente seguido por uma série de drones, e eles atacam com muita facilidade, muito mais rápido que a gente consegue evitar o prejuízo. Como resultado, a infantaria simplesmente não chega nos pontos. E no melhor dos casos, 300 com evacuação subsequente. 300 é o código para feridos, né? Então, ou seja, quando chega ferido e tem que fazer a evacuação logo em seguida. Nós só perdemos pessoas sem nenhum resultado. Em adição à infantaria, a logística também está sofrendo. Recentemente o inimigo tem caçado nossos UAVs, nossos cálculos de drone, nossas posições de drone, e isso tem forçado eles a se mover para a retaguarda, né? E eu já vou dizer agora, mas vocês não têm guerra eletrônica? Sim, nós temos guerra eletrônica, mas o inimigo adapta muito rapidamente e muda as frequências. Isso torna complexo conseguir evitar os drones, né? Essa é uma grande vantagem ucraniana com os drones, com essa questão de você ter justamente inúmeros tipos de drones, ao contrário dos russos, que fabricam em massa um único drone. Os ucranianos têm inúmeras quantidades de drones de tipos diferentes, então é muito mais fácil para os ucranianos adaptar para novas frequências, né? Enfim, os russos estão chateados com essa história, que não estão conseguindo avançar para lugar nenhum, né? E tem uma outra informação aqui sobre a linha de drones ucranianas, que é justamente a estratégia que está sendo usada ali em Pokrovsk, e aqui é a tradução de um outro blogger russo, né, falando sobre isso, né? Aqui, ó. O problema não é que os rapazes não estejam lutando com muita vontade, né? O suprimento ainda é uma bagunça completa. Os ucranianos paralisaram nossa logística. Isso aqui é um outro blogger russo, aqui está só a tradução dele já para o inglês, né? Você pode arrastar munição 15 km nas suas costas, mas como é que você leva grandes canhões, grandes obuses, né? Como é que você faz para levar munição para canhões e para obuses, né? Como é que você leva minas, morteiros? Como é que você leva granadas de RPG, água, gasolina? E esse é o nosso problema. Ou seja, o que eles estão dizendo eles conseguem carregar munição para fuzil nas costas, botam uma mochila grande, o cara vai andando. Fora isso, não conseguem fazer mais nada. Qualquer carro é destruído pelos drones ucranianos. Nós podemos ter tomado controle das estradas, mas os drones, né, Mavic é um tipo de drone, eles estão usando de forma genérica o nome aqui, né? E derrubar pelo menos os Yagas com nossos lançadores de rede. Mas nós não temos equipe auxiliar com lançadores de redes naquela direção.
E isso não começou ontem, já começou em meados de dezembro, ou seja, desde dezembro que eles não conseguem fazer mais a logística ali na região, né? Eles transferiram uma grande quantidade de pessoal na nossa direção, simplesmente não temos pessoal suficiente para cobrir os céus, e como resultado a logística está simplesmente pegando fogo, né, completamente ferrada. Eu não tenho ideia do que o comando vai fazer. A coisa mais interessante é que agora eu estou 100% certo que no nível de regimento e brigada, tudo é reportado para o quartel-general da situação. Como essa informação é processada a partir daí, que conclusões eles tiram, isso se torna um mistério para mim. Os russos, vocês sabem, adoram fantasiar as coisas, dizer que a situação está muito melhor do que realmente está na linha de frente, né? E o que ele está falando aqui é que até a brigada, até o nível de regimento, chega a informação correta, ele tem certeza. Mas dali para cima, na estrutura de comando, ele não sabe mais, né? Os rapazes estão trabalhando, ninguém está entrando em pânico, mas as coisas estão muito difíceis, né? E vai se tornar muito quente nos próximos dias. Aqui está a fonte dessa outra observação aqui, né? Esse post aqui em russo, né? Ou seja, como vocês podem ver, na linha de frente a situação está bastante favorável para os ucranianos estão avançando e existe a possibilidade, a gente não tem certeza de nada, de uma grande ofensiva ali na região de Pokrovsk nos próximos dias, né? Se realmente o pessoal já está aqui nessa região aqui de Dobropilha, não vai demorar muito tempo para fazer essa contraofensiva não, né? Bom, o Instituto para Estudo da Guerra fala sobre o ataque que teve de anteontem para ontem, com um dos maiores ataques com mísseis e drones contra a Ucrânia e coisa e tal, né? Falou que até o Trump falou que estava errado, não sei o que lá que é. Esses aqui são os ataques feitos em toda a guerra, né? E dá para ver que o de ontem realmente foi um dos maiores. Não foi o maior parece que ainda está aqui em 2024, no finalzinho, não, desculpa, no início de 2025, mas o de ontem também foi um dos maiores que teve aqui, né? E, bom, a confusão foi tanta que até o Trump falou que vou dar novas sanções à Rússia após o último ataque com mísseis e drones contra a Ucrânia e coisa e tal. Mas não, gente, não foi isso que o Trump falou, vamos ser sinceros. O Trump falou que, que chato, né? Olha só exatamente o que o Trump falou aqui, ó. Baseado no fato de que a Rússia está absolutamente destruindo a Ucrânia no campo de batalha nesse momento, eu estou considerando sanções em larga escala nos bancos, tarifas e até que a Rússia aceite um acordo final de paz e não sei o que lá. Então, ou seja, o Trump ele está considerando, ele não vai fazer nada, né? Ou seja, ele está do lado dos russos mesmo nessa história. É impressionante o quanto que ele está errado nessa história, né? Então, assim, esse negócio dele ter falado que vai fazer sanções contra os russos, não. Ele fez questão de dizer que a Rússia está batendo na Ucrânia e coisa e tal. Repara como até nesse ponto ele quer criar essa ideia de que a Ucrânia está perdida, a Ucrânia não tem chance, a Ucrânia já acabou, os russos destruíram. O Trump chegou a falar que a Ucrânia está pior que a faixa de Gaza. Não, cara, eu tive na Ucrânia agora. Tem muitos lugares na Ucrânia muito destruídos, é verdade. Na linha de frente você tem cidades totalmente destruídas ali, não tenha dúvida nenhuma. Mas não, a Ucrânia continua funcionando do mesmo jeito, né? O país continua funcionando da mesma forma. E eu digo para vocês, esse é o grande problema. Essa que eu acho que é a chave para resolver este problema todo no futuro, que é o fato de que o Trump vai perceber que ele não tem alternativa, que essa coisa toda de que a Ucrânia está acabando, não sei o que lá, isso não vai se sustentar por muito tempo, porque a Ucrânia vai continuar lutando. É isso que vai mostrar para ele o erro nessa história, né? Aqui, ó, o Marcelo do Hoje no Mundo Militar traz aqui a informação de que o jornalista perguntou para o Putin aqui, para o Trump, né? Chega a confundir, né? O Trump e o Putin, né? Putin está bombardeando a Ucrânia, você acredita que ele quer paz? O Trump respondeu, eu acredito nele, nós estamos indo muito bem com a Rússia, mas agora eles estão bombardeando a Ucrânia pra caramba, e francamente, estou achando mais difícil lidar com a Ucrânia. Eles não têm cartas. Pois é, como assim? Por que isso é mais difícil de lidar, né? Ou seja, o que o Trump não percebe é que justamente as cartas que ele tem são cartas falsificadas. São informações, são cartinhas rosas, igual o Putin recebeu no início da guerra lá do pessoal do FSB, dos analistas do FSB, os relatórios rosas, dizendo que não, que se você botar o tanque na Ucrânia, o governo cai, que ninguém gosta do Zelensky, que o Zelensky está prestes a cair. O Trump fala isso o tempo todo, não, que o Zelensky não tem chance, que o Zelensky, se fizer a eleição, ele cai. O Musk fala isso também. Claramente propaganda russa esse negócio, né? Claramente, mas isso gera um ponto, né?
como é que você resolve esse problema, né? Como é que, ok, o Trump está nesse sentido, você poderia dizer assim, não, a solução é tirar o Trump da presidência dos Estados Unidos. Isso não vai acontecer, pô. O Trump tem maioria no Congresso, maioria no Senado. Por mais que já tenham muitos republicanos reclamando disso, você tem aqui uma facção dentro do Partido Republicano, está protestando as ações do Trump, pedindo que ele volte à ajuda militar e de inteligência e coisa e tal com a Ucrânia, né? Ou seja, esse pessoal já está tentando convencer o Trump a mudar de ideia e coisa e tal, mas é inútil achar que o próprio Partido Republicano vai se voltar contra o Trump tão rapidamente. O Trump ainda está muito forte, ele ganhou a eleição há pouco tempo atrás, embora ele já esteja com desaprovação maior do que a aprovação dele ainda é grande nos Estados Unidos. Então essa ideia de que vamos tirar o Trump, isso não vai acontecer. Então isso não se resolve o problema dessa forma. Como que você vai resolver este problema, né? E, bom, eu tenho duas posições sobre isso. Como eu falei para vocês, eu não descarto a possibilidade do Trump ser literalmente um agente russo. E se for esse caso, não tem o que fazer, meu amigo. Acabou, né? Não tem o que fazer. A Ucrânia vai ter que continuar essa guerra sem os Estados Unidos. Pior do que isso, tem que considerar a possibilidade dos Estados Unidos como inimigo. Olha só o que o Trump fez recentemente aqui. O Trump está considerando tirar tropas da Alemanha e mover eles para a Hungria, do Orbán, que é um país que tem muita ligação com a Rússia, né? Por que o Trump está fazendo isso? O Trump está falando isso, mais uma vez, para tentar dar um apoio ao Orbán. Vocês sabem, a comunidade europeia quase tirou o poder de voto da Hungria naquela reunião que teve recentemente, e o Orbán está perto de perder mesmo essa coisa, e o Trump quer proteger o amigo dele, o Orbán, que continua também chupando as bolas do Putin o tempo todo, né? Então, está querendo tirar 35 mil tropas americanas da Alemanha e colocar na Hungria. Uma coisa que não faz nenhum sentido, né? Lembra que tinha um pessoal americano, Rousseff, falando, não, porque o Trump só quer poupar o dinheiro do contribuinte americano, ele quer diminuir o tamanho do Estado e coisa e tal. Me explica aí, como é que ele diminuiria isso, né? Porque, lembra, para levar 35 mil tropas americanas da Alemanha, onde já tem todo um aquartelamento, já tem toda uma base militar ali para essas 35 mil pessoas, é muita gente. Olha, eu digo para vocês que mais da metade das cidades brasileiras não tem 35 mil pessoas. É gente pra caramba, 35 mil pessoas. Tem que ter lugar para esse pessoal dormir, tem que ter comida, né, cozinha, logística, gasolina, essa coisa toda. Vai construir isso tudo na Hungria? Olha só, isso vai resultar num gasto muito maior, né? De novo, o Trump não vai fazer isso, tá? Ele não tem condições de fazer isso. Ele está ameaçando fazer isso, mas não dá para descartar a possibilidade de sim, o cara é simplesmente um agente russo, tal como o Orbán, e daí ele quer botar as tropas ali para talvez atacar a Europa, atacar a Ucrânia, né? Lembra que a Hungria fica aqui, faz fronteira com a Ucrânia, e inclusive existem questões territoriais aqui, ó. A Hungria está nessa região aqui, e existe essa região aqui da Ucrânia chamada Transcarpácia, que é Ivano-Frankivsk, Zakarpátia e Chernivtsi, e essa região toda aqui, ó, essa região aqui são os Montes Cárpatos, né? Então aqui a Zakarpátia é justamente depois da montanha, né? E a Hungria reivindica isso daqui. É coisa histórica, não vai ter nada, mas enfim, existe essa reivindicação. Então esse é um ponto, né? Pode ser que o Trump esteja posicionando as tropas americanas aqui para atacar a Ucrânia. Olha que coisa, né? Seria uma coisa bastante crítica, mas eu não acredito que ele vai fazer isso. Já disse para vocês, não vai fazer isso porque ele não tem apoio suficiente para fazer isso daqui. Ó. Olha só, o Trump, que abertamente estava reclamando que a Europa não gasta o suficiente em sua defesa, agora está frustrado com esse movimento da Europa de apoiar a Ucrânia, né? Porque, de novo, o Trump queria que a Ucrânia seria... O Trump quer usar... Ele estava acreditando na propaganda russa de que a Ucrânia está acabada, a Ucrânia já era, não tem chance nenhuma. Então vamos usar isso para fazer paz com a Rússia. Ele quer fazer paz com a Rússia, quer fazer negócio com a Rússia e quer usar a Ucrânia como entrega aí, que foda-se, já está acabado mesmo. Só que ele está sendo exposto à verdade factual das coisas, né? À medida que o tempo vai passando, ele achou que aquele showzinho com o Zelensky seria suficiente para o Zelensky baixar a cabeça e aceitar o acordo absurdo dele lá. Zelensky não abaixou a cabeça, não aceitou o acordo. Ele achou que a Europa ia ficar do lado, ia ficar neutra ou ia ficar do lado dos Estados Unidos, e a Europa está ficando do lado da Ucrânia, né? Então, à medida que o tempo vai passando,
o Trump vai começando a fechar essa possibilidade da propaganda russa. Ele começa a perceber que não tem jeito, a propaganda russa está errada. Não, a Ucrânia não está acabando, a Ucrânia está com muita força ainda e vai ganhar essa guerra inevitavelmente, né? Aqui, ó, o Trump está se tornando cada vez mais frustrado com o fato de que o continente está querendo mais guerra, dizem fontes próximas da administração Trump. Ué, mas não era você que falava que a Europa tinha que se armar mais, que tinha que ser mais independente, coisa e tal, que estavam usando os americanos? De novo, tudo isso começa na propaganda russa de que essa guerra é uma guerra proxy entre Rússia e Estados Unidos, que a Rússia está lutando com a OTAN. Não, a Rússia não está lutando com a OTAN, a Rússia está lutando e está perdendo para a Ucrânia, né? Com alguma ajuda da OTAN, mas uma ajuda, digamos de passagem, muito pequena no final das contas. Dos americanos também, né? E o Trump está começando a perceber esse fato, que ele cortou tudo, cortou a inteligência, cortou armamento, cortou a coisa toda, e a Ucrânia não vai parar de lutar, não existe isso, não tem essa possibilidade. Uma hora ele vai ter que vai ter que se conciliar com a verdade, não tem alternativa. E diga-se de passagem, muita gente reclama que, tá vendo, Peter, você apoiou o Trump e coisa e tal, mas o Biden não foi diferente não, meu amigo. O Biden, os primeiros 3 meses da guerra, o Biden ficou sentadinho lá, tudo que o Biden ofereceu foi para tirar Zelensky lá de Kiev e fazer um governo no exílio para ele. Não quis entrar na guerra não, por quê? Porque ele também estava com a ideia de que a Ucrânia estava perdida, que a Ucrânia não ia ter chance nenhuma. Só depois que ele se convenceu que não havia alternativa que não fosse ajudar a Ucrânia, aí sim ele começou a ajudar a Ucrânia. O Trump tem esse modo fanfarrão dele de falar merda pra caramba, e realmente isso é ruim, né? No final das contas é um Lula 2.0, mas no final das contas ele vai chegar na mesma conclusão, não vai ter alternativa para isso, né? E uma coisa curiosa que saiu aqui na imprensa é justamente esses documentos que foram liberados da influência russa nos Estados Unidos. É bem interessante isso daqui, que mostra muito bem como é que todo esse ataque que a gente está vendo aqui no Brasil também, né? Uma parte da direita brasileira, direita não, né? É o que eu falo para vocês, não existe direita pró-Putin. É esquerda disfarçada de direita pró-Putin. Esse pessoal todo que está falando a favor da Rússia, falando que o Zelensky é o palhaço, anotem o nome dessas pessoas. Essas pessoas não são de direita, essas pessoas são esquerdistas infiltrados. Quem fica falando que o Putin, não sei o que, o Putin é um ditador. O Putin é da turma do Lula. O Zelensky é da turma do Bolsonaro, né? Muita gente me critica aqui, eu recebo crítica dos dois lados. O pessoal da direita pró-Putin, que não é direita de verdade, é esquerda no final das contas, e o pessoal da esquerda de verdade, que acha que é um absurdo eu ser a favor do Bolsonaro e eu ter apoiado o Trump na eleição americana por isso. Mas é o que eu falo para vocês, o Zelensky faz parte dessa mesma renovação política do mundo que trouxe o Bolsonaro, que trouxe o Trump, que trouxe o Milley, que trouxe um monte de figuras por aí. Essa insatisfação da população com o sistema político que está aí, que é um sistema falido completamente. O Zelensky faz parte disso. O Zelensky era um outsider. Qual que é a diferença? A Rússia tentando usar a propaganda para separar o Zelensky do Trump. E é um absurdo isso. Tem uma entrevista do Zelensky em 2019 que ele citava como os principais ídolos dele quando ele foi eleito o Trump e o Bolsonaro. Ele é dessa turma. O Putin é da turma do Lula, né? O Trump é que está pisando na bola agora. Está pisando na bola por quê? Porque caiu na informação russa. Aqui, ó. Isso aqui seriam os objetivos que a operação, esse é o nome do projeto de desinformação russa nos Estados Unidos, aqui, ó. Aumentar o percentual de americanos que acreditam que os Estados Unidos está fazendo muito apoio para a Ucrânia para 51%, e não conseguiram isso até hoje, ainda não está nesse nível. Aumentar a porcentagem de americanos que acreditam que a guerra tem que ser acabada o mais rápido possível, mesmo que seja a custo de concessão territorial para a Ucrânia. Teria que chegar a 53%, seria o objetivo, né, segundo o Gallup. Trazer o candidato B, ou seja, que eu estou falando do Biden, né, abaixo do nível de 29%, ou seja, tinham que tirar a popularidade do Biden. Isso é um dos objetivos dessa propaganda russa ali. Focar em residentes dos estados swing, né, dos estados balança e coisa e tal. Enfim, fala sobre uma série de ações que os russos estariam tomando para justamente atingir esses objetivos, né? E, basicamente, eles falam justamente sobre a campanha com grandes influencers. Então eles contratam o pessoal Joe Rogan, Tim Pool e mais um monte de gente. Esse pessoal muito provavelmente está recebendo dinheiro dos russos. Mas Tucker Carlson, alguém tem dúvida que o Tucker Carlson está recebendo dinheiro dos russos?
não tenha dúvida nenhuma, né? Enfim, mas uma outra coisa que eu acho importante aqui também, eles lembram que eles estão comprando também as redes de televisão e jornais americanos, é o que eu falo para vocês. Aqui, a mídia brasileira é fortemente pró-Putin, né? Fala sempre a favor do Putin, repete essa história de que a Ucrânia está acabada, a Ucrânia já era, a Ucrânia está destruída, e não sei o que lá. Isso é parte da propaganda russa, né? Eles querem acreditar que a Ucrânia não tem nenhuma chance. Por quê? Para o pessoal largar a mão, deixa a Ucrânia para lá, né? Esse conjunto de documentos que foi vazado aqui, eles seguem, né, explicando aqui as estratégias que os russos usam. De repente eu vou fazer um vídeo só sobre isso daqui para deixar mais claro esse tipo de coisa, né? Aqui, ó, Washington Post fazendo piada com Zelensky. Meu amigo, o que mais tem na mídia tradicional é o pessoal pró-Rússia, no final das contas, né? Enfim, agora, no final das contas, isso tudo aqui mostra só uma coisa, a ineficiência da propaganda russa na era da informação descentralizada e distribuída. É o que eu sempre falo para vocês. A propaganda russa, ela parece ser muito eficiente, ela parece que está convencendo um monte de gente, o pessoal comenta pra caramba. A típica pessoa que assiste a internet, a maior parte das pessoas assiste meus vídeos, assiste meus comentários e não posta nada, não comenta nada no vídeo, né? Aí você vê muito comentário de Russetti no meu vídeo. Por que isso? Porque é lógico, esse pessoal está recebendo para fazer isso, né? Estão pagando, estão sendo pagos para fazer isso. Então a propaganda russa, ela parece muito maior do que é realmente no final das contas. E é isso que eu dou alerta para algumas pessoas aí da direita que ainda estão em cima do muro. Tem umas que já entraram na categoria de Russetti, tem que abandonar essas pessoas completamente. O pessoal que ainda está em cima do muro, toma cuidado, ficar do lado da Rússia é ficar do lado errado, não tem salvação. Não achem que a opinião a favor da Rússia é uma unanimidade na internet, porque não é. Ao contrário, é minoritária e tende a ficar cada vez mais minoritária, né? E talvez uma prova disso seja o fato de que meu canal continua crescendo, enquanto eu vejo canais de Russetes, de pessoas de direita, que se tornaram Russetes e que ultimamente não tem avançado praticamente nada em termos de aumento de audiência, né? Bom, agora uma outra reflexão muito interessante traz o J.P. Lindsley, aqui, o jornalista americano, que é fortemente pró-Ucrânia e coisa e tal, e que ele traz alguns pontos aqui que eu acho interessantes também, tá? E a questão que ele faz aqui é como é que a gente resolve esse problema do Trump. Como eu falei para vocês, não vai ter como tirar o Trump. O Trump é o presidente americano e vai continuar presidente americano provavelmente por 4 anos no mínimo. E a Ucrânia consegue sobreviver esses 4 anos da presidência do Trump? Consegue sobreviver com certeza, ainda mais com a ajuda da Europa, vai ser até melhor. Mas vai ser muito ruim para os americanos no final das contas, e certamente para a Ucrânia também. Não vai ser. Uma coisa é a Ucrânia conseguir sobreviver esses 4 anos, outra coisa é ela conseguir sobreviver bem esses 4 anos, né? Ganhar essa guerra com facilidade. Talvez seja mais difícil realmente. Então a questão toda é como é que você resolve esse problema. E daí ele parte de um princípio que eu já acho errado, de que nós estamos perdendo a guerra da propaganda. De novo, não acredito nisso. A gente está vendo um esforço muito grande da propaganda russa nesse momento, exatamente porque o Putin está desesperado. Ele precisa parar essa guerra de qualquer forma, né? Mas, de fato, ganhar, não estão ganhando, não estão convencendo as pessoas, né? O que ele coloca aqui é que uma das falhas que ele vê entre as pessoas, entre os americanos que apoiam a Ucrânia, é que muita gente ficou presa nessa coisa de brigar contra o Trump e botar a Ucrânia como se fosse o Biden. E isso é uma situação impossível. Não adianta. Você não vai convencer ninguém de que o Biden é melhor que o Trump e que vai agora mudar as coisas. O Trump é o presidente americano, não tem o que fazer. Se o pessoal que era pró-Ucrânia, era só pró-Ucrânia por ser pró-Biden, sinto muito, essa posição simplesmente não leva a nada. Ele próprio fala que ele admite que ele também tem um pouco desse erro, ele também se sente ressentido com essa história toda, mas a verdade é que, se a gente vai ser pró-Ucrânia, não pode confundir isso com pró-Biden, né? E daí ele levanta uma coisa aqui, que muitos dos argumentos pró-Ucrânia são argumentos mais à esquerda, e não são argumentos que focam nos pontos do MAGA, né, do Trump, né? Eu tenho feito isso aqui, eu tenho falado um pouco sobre isso. Por exemplo, eu acho um absurdo esse negócio de globalismo, de o pessoal criticar globalista e não sei o que lá. Mas a verdade é a seguinte, existe um argumento muito melhor para isso. O Putin é o grande globalista. O Putin, ele fez parte da escola de grandes líderes do Fórum Econômico Mundial. O Putin é um globalista. Ele é essa velha ordem. Você pode pegar, só você pegar a história da Ucrânia, um monte de burocrata, de político tradicional e coisa e tal. Em 2019, elegeram um cara que é um outsider. O Zelensky é desse mesmo movimento do Bolsonaro, do Milley, do Trump e de tantas outras lideranças outsiders que têm crescido no mundo, exatamente porque a população está insatisfeita com o tamanho dos estados, né?
E, é lógico, os russos tentam vender isso como se fosse uma coisa ruim, como se o Zelensky fosse um progressista e coisa e tal. E não, o Zelensky não é o Zelensky é extremamente conservador. Ah, mas ele fazia comédia, tem quadros dele dançando, né, vestido de mulher e não sei o que lá e coisa e tal. Tá, beleza, ele era um ator. Ronald Reagan era um ator também, extremamente conservador o Reagan. Zelensky, da mesma forma. Ah, ele interpretou mulher, fez brincadeira, rebolou na coisa, fez tudo isso. Mas a plataforma dele é extremamente conservadora. Aqui, ó. Ele coloca aqui a crítica dos democratas que estão insatisfeitos com a Ucrânia, que viam a Ucrânia apenas como uma maneira de bater no Trump. Realmente isso aí não ajuda o caso, né? O que a gente tem que fazer é justamente adotar as argumentações pró-MAGA, pró-conservador, a favor da Ucrânia. E tem muitos desses argumentos. No final das contas, o Putin é um idiota da velha guarda, é um político tradicional, é um Estado máximo, né? É um Lula da vida, no final das contas. Não é à toa que o Lula gosta tanto dele. Enfim, e o Trump? Mas o Trump parece que é um ativo russo. Olha só, se o Trump for um ativo russo, não tem alternativa. A Ucrânia está por sua própria conta, vai ter que lutar 4 anos até o Trump perder a próxima eleição, e ele vai certamente perder, ou pelo menos até 2026, porque 2026 provavelmente o Trump já perde o Congresso, se continuar nessa toada, e a partir daí ele não consegue fazer mais muita coisa, né? O que ele coloca aqui é justamente isso. Como que a gente convence os republicanos, convence o entorno do Trump a mudar de posição, a apoiar a Ucrânia? Isso que a gente tem que olhar de forma objetiva, né? Qual é o argumento que se usa nesse caso? Como é que a gente chega no Trump? O que eu vejo que é a grande diferença entre eu e outras pessoas aqui no Brasil que falam sobre essa guerra é a quantidade de informação que eu tenho em relação a elas. Eu estudo essa guerra desde o primeiro dia, acompanho todos os dias, eu acordo cedo, leio 2 horas sobre tudo que está acontecendo nessa guerra, isso já há 3 anos e tanto. Ou seja, você acaba tendo esse conhecimento. Eu nunca fui um grande especialista de Ucrânia e Rússia, nem nada disso, mas depois de 3 anos, todo dia, pegando 2 horas e lendo sobre o assunto, você acaba conhecendo muita coisa. O que eu vejo de diferença é isso. Eu acredito que também seja essa a diferença lá nos Estados Unidos, entre o pessoal que apoia a Ucrânia e o pessoal que não apoia. O pessoal que apoia é o pessoal que conhece o problema, que entende o problema. O pessoal que não apoia é o pessoal que não tem essa ideia toda e acaba caindo em propaganda russa porque não tem as informações reais. Se você tem poucas informações sobre o assunto, você tende a achar que, não, a Rússia é muito maior que a Ucrânia, olha só, um negócio desse tamanho aqui, a Ucrânia desse tamanhozinho aqui, então já era a Ucrânia, né? E como é que você resolve esse problema? Como é que você aumenta o grau de informação dessas pessoas? Não adianta argumentar, por isso que eu bloqueio o pessoal. Não adianta argumentar e falar coisa, esquece. A questão toda é o fluxo de informações. Naturalmente, a Ucrânia perdurando por mais tempo, as pessoas vão acabar aprendendo mais coisas sobre isso, vão acabar entendendo melhor o que está acontecendo e vão acabar percebendo o erro delas no final das contas, né? Lógico, nem todos. O pessoal que abertamente bateu no peito e disse que mama o Putin, esse pessoal já era, esse pessoal não vai voltar atrás, vão ficar aí na dissonância cognitiva até o final, mesmo depois de errados. Mas o pessoal que está indeciso, o pessoal que está no meio do caminho, naturalmente, com o tempo passando, eles acumulando mais informações sobre o que realmente está acontecendo, isso vai levar eles para o lado correto. Por isso que eu falo para vocês, a grande solução para essa coisa toda é o passar do tempo. E, bom, ele dá algumas sugestões aqui sobre isso, de falar de propaganda mais focada nos conservadores e coisa e tal, mas a verdade é que eu acho o seguinte, existe uma saída muito simples para isso, que é o tempo. Todos esses pontos que o Trump está sendo alimentado de mentira russa, que a Ucrânia já acabou, a Ucrânia já era, não sei o que lá, já perdeu a guerra, para de matar as pessoas, já perdeu, deixa o Putin tomar conta de tudo e não sei o que lá. Isso, gente, os russos já falavam isso em março de 2022. Eu lembro disso, eu estava aqui, eu faço vídeos desde o primeiro dia dessa guerra, eu faço os vídeos todos os dias. As Russetes já falam, não, a Ucrânia já acabou, não tem mais força aérea, já era, acaba aí, entrega tudo pro Putin aí, já era a Ucrânia e coisa e tal. Essa conversa eles vêm desde então. O Trump está encarando isso agora. Ele vai perceber rapidamente que não é mentira, não é. Por quê? Como que ele vai perceber isso? Mero decurso de tempo. O que o Zelensky tem que fazer agora, o que a Ucrânia tem que fazer agora é meramente persistir, é meramente perdurar, continuar lutando, continuar essa guerra, mostrar para os Estados Unidos na prática que se eles optarem por esse caminho de se associar à Rússia, o que vai acontecer é que eles vão ficar isolados. Eles não vão conseguir nada, porque a base, o pressuposto deles de que a Ucrânia está fraca é falso, e daí vamos continuar. É o que foi feito no início da guerra, vai ter que ser feito de novo agora.
foi feito no início da guerra, convenceu o Biden, no final das contas, a mudar de ideia, vai convencer o Trump a mudar de ideia agora. O que a Ucrânia precisa fazer é perdurar, é conseguir continuar de frente. O pior erro que pode acontecer agora é você voltar atrás e aceitar o acordo dos Estados Unidos. Eu não sei o que vai acontecer. Eu sei que tem uma reunião marcada na Arábia Saudita entre o Zelensky, o Trump, não sei o que lá. O Zelensky está correto, tem que negociar. Não pode fechar a porta para negociação. A gente sempre negocia, mas não pode voltar atrás. Tem que aceitar um acordo se for um acordo válido para a Ucrânia. Aquele acordo que o Zelensky propôs de cessar fogo no céu e no mar, e como um primeiro passo para os avanços, seria excelente isso no final das contas, né? Enfim, uma outra coisa que eu acho que é importante ressaltar é que esse erro do Trump não é um erro só do Trump, não. É um erro que tem sido sistematicamente feito pelos americanos, né? O Branislav Slantchev aqui está falando que, olha só, os Estados Unidos com o Clinton, vamos tentar uma nova abordagem, ao invés de brigar com a Rússia, nós vamos reiniciar as relações com a Rússia. A Rússia vai lá e invade a Chechênia 2 vezes. Os Estados Unidos com o Bush, vamos tentar uma nova abordagem com a Rússia, ao invés de brigar com a Rússia, vamos resetar as relações com Putin para lutar contra o terrorismo global. Aí a Rússia invadiu a Geórgia, né? Você sabe, a Abkhazia e a Ossétia do Sul, né? Estados Unidos com Obama, vamos tentar uma abordagem diferente com a Rússia, vamos resetar as relações com a Rússia, e aí a Rússia vai, anexa a Crimeia e invade a Síria. E agora com o Trump a mesma coisa, né? Ou seja, o que o Trump está fazendo é um erro que tem sido sistematicamente feito pelos presidentes americanos de achar que tem que apaziguar a Rússia, né? E vai dar errado como deu os outros todos. É uma questão de tempo no final das contas. E o Medvedev aqui reclamando, olha só que coisa, né? Eles estão dizendo que a culpa da operação militar especial foi justamente o colapso da União Soviética. Eles invadiram a Ucrânia por causa do colapso da União Soviética. De certa forma, ele está aqui confessando o que é o grande fato, né? É um projeto expansionista, um projeto imperialista russo de dominar um povo, de invadir um país dessa forma. E também para responder alguns libertários que falam assim, Peter, mas você disse que fronteira não tem nada a ver, qual o problema da Rússia estar entrando na fronteira americana? E, de novo, é o que eu falo para vocês, a fronteira de país não vale nada mesmo, mas a fronteira de propriedade privada vale. E a Rússia está invadindo a propriedade privada de inúmeros ucranianos ali na região, destruindo casas, matando pessoas, então isso é o problema. É por isso que os ucranianos precisam se unir para enfrentar a Rússia, né? Esse é o ponto no final das contas. Se você é libertário e não dá valor à propriedade privada, então você não é libertário, né, meu amigo? Bom, outra coisa curiosa foi essa reportagem que saiu ontem no jornal The Telegraph, na Inglaterra, né, que o Putin está fraco, ele precisa parar essa guerra rápido. De novo, está trazendo aqui aquela teoria que eu já trouxe aqui para vocês, que é a teoria do David D. também, de que, na verdade, por que o Trump está fazendo isso? Por que os presidentes americanos todos fizeram essa coisa, que eles foram convencidos da mesma coisa, que a Rússia está prestes a dissolver, a entrar em caos completo, e isso vai custar muito mais caro para os Estados Unidos se a Rússia se dissolver, porque vai ter um monte de país com arma nuclear, vai ter um êxodo enorme, um monte de russo fugindo da Rússia, indo para os Estados Unidos e coisa e tal. Então, a impressão que dá é que essa é a propaganda russa que realmente cola com os americanos. Que a Rússia vai se desintegrar, a Rússia chora, né? Tá chorando que vai se desintegrar, e daí isso força os americanos a tentar uma solução que não envolva a Rússia se desintegrar totalmente. No final das contas, isso é mentira. A Rússia só vai ter uma solução para a Rússia quando de fato o Putin cair. E a Rússia não vai se desintegrar, vai ter uma outra força lá, eu espero que uma força menos radical, mas não vai acabar dessa forma, né? O Telegraph explica aqui justamente que a máquina de propaganda do Kremlin está trabalhando tão forte nesses últimos dias exatamente devido ao desespero que eles estão. A próxima etapa, vocês já sabem, vai ser as ameaças nucleares, já vai ser o pessoal falando que não, porque vai começar uma terceira guerra mundial, porque não pode, não sei o que lá. É sempre essa a proposta. Começa com muita propaganda na internet, depois vai para a guerra nuclear, depois eles perdem. É sempre assim o padrão, né? O Con Cowling, que é um especialista em Rússia, né, ele está falando aqui que, apesar de todas essas propagandas russas, dizendo que o Trump está do lado deles e coisa e tal, na verdade, eles sabem que não está. Eles estão querendo convencer exatamente os ucranianos de que é sem chance, que o Trump estar do lado da Rússia né, meio que você chega na situação que não tem jeito. Tem que encerrar essa guerra de qualquer forma. De novo, eu acho que não.
Eu acho que o Trump, se o Trump for um agente russo, não tem alternativa. Tem que esperar os 4 anos para tirar o Trump de lá. Não vai ter alternativa. Se o Trump não for um agente russo e realmente tiver a possibilidade de mudar de ideia, isso vai acontecer naturalmente em alguns meses. A Ucrânia tem que perseverar. Essa é a minha posição. E a Rússia, se bobear, vai acabar antes disso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.